a quem busca a verdade com verdadeiro afã, aqueles que caminham na vida sem regredir, aqueles que anseiam ser na vida bem. Se alguém é você, que existe pelo caminho, é como o barco sem leme, é como a ave sem ninho, é como a folha caída, é como o resto do nada, ainda esperança pra você nessa jornada. Há uma luz no caminho, há uma luz no caminho, renove a sua esperança, você não está sozinho. Há uma luz no caminho, há uma luz no caminho, há uma luz no caminho. Palmas para o Senhor, bem forte, para Jesus. Diga glórias ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Então você vai falar bem firme comigo. Glórias ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Doenças da mente. Este é o assunto que nós queremos falar nesta noite com vocês. Estamos falando sobre a mente. Na primeira sexta-feira nós dissemos para vocês o que é o exorcismo da mente. É o processo pelo qual, através da orientação de Deus e também dos psicólogos, dos psicanalistas, dos psiquiatras, dos neurologistas, os analistas, nós temos as instruções para nós termos uma saúde mental maravilhosa. Deus começa dizendo tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é de honra, tudo que é de bom senso, nisto pensai. Então Deus sugere para nós pensarmos positivamente em coisas boas. Na sexta-feira passada nós dissemos, por que o homem usa 10% da mente? Porque o homem perdeu 90% quando pecou. Quando o homem pecou no Jardim do Éden, ele perdeu 90% da potencialidade da sua mente. E segundo os cientistas, nós só usamos somente 10%, porque o homem se afastou de Deus. Bom, os psiquiatras estão enumerando ainda as mais recentes doenças da mente. Eles estão enumerando, catalogando e colocando nomes. Porque nesses últimos tempos, os cientistas têm, através das pesquisas da medicina, eles descobriram outros tipos de doenças da mente que estão surgindo no seio da humanidade. Mas nós vamos falar daquelas que nós já conhecemos, né? Vamos falar da depressão, que a depressão que é uma doença que afeta todo o corpo da pessoa, causando dores, canseira, enfado e até cansaço, né? Muitas dores e um mal-estar tremendo. Também o distúrbio de ansiedade. As pessoas, elas ficam ansiosas, elas ficam inquietas, né? As pessoas que estão próximas, elas percebem quando a pessoa está com essa doença de distúrbio de ansiedade. Outra doença também que existe no seio das pessoas, no meio das pessoas, é o síndrome do pânico. O síndrome do pânico, a pessoa fica com excesso de medo. Porque o medo é uma autodefesa que nós temos naturalmente no nosso corpo, na nossa vida. O próprio Deus que fez isso. Imagina você chegar na beira de um prédio de 25 andares e você não sentir nada. Você estaria correndo risco de vida se você não tivesse medo. O medo é uma autodefesa biológica que nós temos no nosso corpo. Mas quando este medo ultrapassa o limite do natural, então torna-se uma doença. E a doença tem um nome, chama-se síndrome do pânico. A pessoa tem medo de andar sozinha, medo de
ficar no ponto de ônibus sem. Você vê que as pessoas que têm síndrome do pânico, tem pessoas que elas não conseguem nem responder. Elas ficam com os olhos arregalados, elas se assustam com qualquer coisa, o coração dispara. E essas pessoas que têm síndrome do pânico, segundo os psiquiatras, são as pessoas propensas a terem facilmente ataques cardíacos. Existe também o que eles chamam de transtorno bipolar. O transtorno bipolar, as pessoas elas ficam exaltadas, elas ficam eufóricas. Sabe aquela pessoa que fala muito, que fica tagaregando, falando demais? Isso é uma doença, porque falar é uma coisa que o ser humano tem por natureza. Mas quando a pessoa ela fica falando muito, né? Torna-se até antipática para as pessoas. Ela está no setor de trabalho, toda hora ela está falando. Ela tem que estar falando alguma coisa, às vezes até inventa. Segundo a medicina, isso é uma doença. Isso tem um nome, transtorno bipolar. E as pessoas que tomam álcool, que se embriagam, que tomam bebidas alcoólicas, essas pessoas elas estão propensas a terem este problema de transtorno bipolar. Elas ficam exaltadas, elas falam coisa por coisa, até ofendem as pessoas, né? E não somente as pessoas alcoólicas que bebem bebidas alcoólicas, mas também as pessoas que se drogam, que tomam morfina, que ingerem no seu corpo maconha, cocaína, LSD, essas drogas que tem por aí, né? Crack. Então, essas pessoas elas ficam até mesmo perigosas. Elas ficam até perigosas, essas pessoas. Elas ficam transtornadas, fora de si, e até mesmo a tendência de fazer o mal. Por quê? Porque atinge o cérebro, atinge a mente da pessoa. A pessoa fica sem controle. Por isso que no Brasil agora é proibido, existem leis agora que é expressamente proibido a pessoa dirigir com álcool. E a polícia possui até os aparelhos para poder controlar. O motorista que for fragado com um determinado índice acima do limite de bebidas alcoólicas, ele está correndo o risco de perder até a sua carta de habilitação. Por quê? Porque a polícia rodoviária, a polícia militar, a polícia civil, eles sabem que um motorista que está com álcool, ele está com bebida alcoólica, ele perde a referência, o retardamento, existe um retardamento mental, porque para dirigir veículos dentro de uma cidade como São Paulo, ele tem que ter reflexos e cálculos rápidos, porque para não causar acidente, tanto para ele quanto para outras pessoas. E quando ele bebe, ele fica completamente sem condição de acompanhar com ligeireza esses reflexos e colocando em risco a vida das outras pessoas. E agora no Brasil, dirigir com álcool praticamente como se considerado quase que um crime, né, praticamente, dirigir. Ainda mais se causar vítima num acidente. Ele corre o risco de responder vários processos em situações assim, não? Outra doença que existe, que ela aparece um pouquinho até com a doença de Alzheimer, que é a esquizofrenia, que faz com que a pessoa perca a memória, né? A doença de Alzheimer, como nós falamos na sexta-feira passada, a doença de Alzheimer, ela destrói os neurônios. Nós mostramos aqui para vocês, na sexta-feira passada, os neurônios que nós temos no nosso cérebro, que são aproximadamente 86 bilhões, que são antenas captoras e transmissoras. Quando nós pensamos, quando nós agimos, quando nós balançamos a mão, quando nós dormimos, até mesmo dormindo, estes neurônios, eles trabalham 24 horas ininterruptamente. Claro que no momento quando nós estamos dormindo, esses neurônios eles trabalham lentamente. Quando estamos acordados, então eles trabalham mais rapidamente. Tá? E a doença de Alzheimer, que tem semelhança com a esquizofrenia, destrói esses neurônios e deixando a pessoa até esquecida de cumprir os seus compromissos, de conhecer até as pessoas. E, infelizmente, essa doença, ela não tem cura. A doença de Alzheimer, ela não tem cura. Mas, tivemos uma notícia recente, que semana passada, no Jornal Nacional e a imprensa do mundo inteiro noticiou que foi descoberto um remédio, uma cientista fez uma comprovação científica, uma pesquisa,
e ela está descobrindo aí um medicamento que recupera a permanência que interrompe a destruição desses neurônios, né, que é essa doença de Alzheimer. E é uma notícia muito boa para as pessoas que têm esse problema ou que ainda terão esse problema, entendeu? Existe também uma doença que não tem cura, que os médicos estão estudando ainda, que é a doença de Parkinson, que é aquela doença que a pessoa fica com as mãos tremendo, né? Vocês lembram de Sua Santidade, o falecido Papa João Paulo II? Ele tinha esse problema. Muito desagradável isso aí. Imagine, nós queríamos que nós tivéssemos isso. É uma doença que não tem cura, mas a medicina está estudando para poder conseguir remédio, para poder curar essas pessoas que têm esse problema. O que acontece nos nossos dias, devido à correria, à ansiedade das pessoas, você observa, por exemplo, uma cidade como São Paulo. Você observa que é uma correria muito grande. As pessoas que têm compromisso para pagar suas contas. Muita gente aqui em São Paulo, somente aqui na região metropolitana de São Paulo, tem aproximadamente 16 milhões de pessoas, somente na região metropolitana. E uma grande parte dessas pessoas são pessoas que vieram de outros estados do Brasil para trabalhar aqui em São Paulo, para fazer suas vidas. E que nós podemos observar, não obstante São Paulo ser uma cidade riquíssima, uma cidade de grandes possibilidades, mas existe também a dificuldade para muita gente ganhar a sua vida. E grande parte dessas pessoas, elas não têm casa própria, moram em aluguel e a dificuldade é generalizada. Por causa dessa dificuldade financeira, as pessoas elas ficam correndo para lá e para cá. Quando são chefes de família, que tem seus filhos, que tem que colocar os filhos na escola, muitas das vezes não tem a vaga para os filhos, na determinada escola próxima de sua casa, o filho às vezes fica sem estudar, o pai fica tenso, a mãe também, por ver o seu filho em casa sem estudar, porque não teve vaga, e aquilo vai juntando as preocupações dos compromissos de pagar aluguel, de cumprir com o pagamento de prestações, de água, luz, telefone. E aí? Isso causa o que os médicos chamam estresse. Estresse. Este estresse, ele provoca muitas doenças nas pessoas. Doenças psiquiátricas, né? Doenças degenerativas. O que são doenças degenerativas? São doenças que destroem os tecidos, órgãos da pessoa. Essas são as doenças, né? E quando a pessoa ela está estressada, o metabolismo do seu corpo começa a funcionar diferente, o sistema nervoso fica alterado, a pessoa fica alterada em si, em todos os aspectos. Até o intestino da pessoa fica desordenado. Vocês sabiam que as pessoas passam a ter problemas estomacais, problemas intestinais? E a depressão, ela advém dessa situação de estresse. A depressão. E também causa esse estado de estresse, de problemas arterial, ou seja, a velocidade do sangue nas veias, né? A pulsação do coração. A pessoa ela fica ali naquela ansiedade tremenda de resolver os problemas e isso vai se multiplicando. E essa situação é uma situação quando a pessoa ela está ainda naquele precoce, ainda do início, naquele estresse, tendo esses problemas. Se o problema agravar, então essa pessoa tem que procurar o socorro médico. A pessoa tem que procurar o especialista, o psiquiatra, o neurologista, para se cuidar, porque o problema pode se agravar, porque o problema pode chegar na situação do qual nós dissemos aqui das doenças que não tem cura. A pessoa vai se agravando, a tendência é essa. Mas nós temos algo para fazer, para evitar essas doenças. Nós temos algo para fazer, que são ensinados pelos entendidos e pelos médicos, pelos psiquiatras. Nós podemos, através da alimentação, começando da alimentação. Nós já dissemos aqui que para nós termos saúde nos nossos neurônios,
Os médicos recomendam banana, mamão, também nozes, chocolate. Eu não escrevi, eu guardei aqui na memória. Porque eu estou falando de mente, então eu tenho que treinar a minha mente, eu tenho que memorizar. O que é isso? Você tem que fazer isso. Você tem que memorizar. Não é tudo que você tem que anotar, não é tudo que você tem que escrever, não é tudo que você tem que ir para a máquina calculadora. Porque isso aí faz bem para a mente. Isso vai evitar você ter amnésia, ter esquecimento, que é uma das sugestões dadas pelos médicos. Você praticar a memória, tentar lembrar sem olhar para nada, entendeu? Só no último caso que você vai olhar para a anotação, mas você tem que memorizar. Você tem que fazer isso, porque nós temos essa capacidade de memorizar. E quando você, por exemplo, você vai na feira fazer compra na feira, você leva R$100. Aí, geralmente, as pessoas levam a maquinazinha ou coloca lá no celular, a máquina para funcionar, a calculadora no celular, e fica lá anotando. Então, o que acontece? A mente, ela está neutra na contabilização das compras que você está fazendo na feira. Então, é bom, você chega com R$100, você vai lá e compra R$8 de batata. Então, R$8. Você vai lá e compra R$5 de banana. Então, 5 mais 8, 13. Você vai somando a mente. Você está treinando a mente. Isso é sugestão dos médicos para você manter saúde mental. Aí você compra, está em 12. Você compra lá maçã, R$3 de maçã, R$15. Você vai somando na mente. Você compra lá outra, vai comprando, vai somando na mente. Não precisa você estar usando a maquinazinha. Essas coisas práticas que nós, no dia a dia, você vai praticando. Outra sugestão dada pelos psiquiatras, pelos neurologistas, para que a nossa mente se mantenha sã e que não tenhamos esses problemas. De esquizofrenia, de amnésia, de síndrome, dessas doenças aí. Outra coisa que você tem que fazer é ler. Ler bastante. Ler. Pega um livro de história, um livro de romance, leia. Você tem que estar sempre lendo. Você tem que ler sempre. Além da Bíblia, você vai ler. Pega o jornal, vai ler. Leia as coisas que você nunca leu no jornal. Quais as coisas que as pessoas nunca lêem no jornal? Por exemplo, parte de economia. É o que fala sobre os índices econômicos. As pessoas nunca leem isso aí. Isso está envolvido na nossa vida. Temos que ler isso aí. Isso é muito bom para colocar a sua mente em prática, a sua mente em exercício. Outra coisa recomendada pelos médicos, você fazer yoga. Meditação. Bom, yoga, quando se fala yoga, o que é que nós lembramos? Yoga é algo que é feito pelos budistas. Mas será que nós cristãos podemos fazer yoga? Sim, podemos fazer yoga. Desde que você não venha envolver religiosidade. Você vai para um determinado lugar para fazer yoga. Chega lá no lugar, tem lá um Buda. E você não vai fazer essa yoga. Você vai fazer yoga em um determinado lugar, tem lá o olho de Horus, tem lá o Yin Yang. Então você não vai fazer. Porque ali já está envolvendo a parte esotérica, religiosa, que não tem nada a ver com a sua fé. Você, como cristão, você pode fazer a yoga, mas a yoga é neutra de outra crença. Não fazer a mistificação, que aí que você vai encontrar, ao invés de você curar a sua mente, você vai se oprimir com a espiritualidade, que não tem nada a ver com a sua fé. Outra coisa que os médicos recomendam a prática de esporte, caminhadas, né? Para os casados, os médicos recomendam, no mínimo, 2 encontros sexuais na semana, no mínimo. Ah, mas eu que não sou casado, o que eu vou fazer? Academia. Você vai praticar academia, você vai entrar na academia. Ou então você vai uma sala para fazer a yoga, como falei, ou a dança, ou fazer uma dança. Você tem que fazer ginástica, alguma coisa, uma atividade para manter a saúde mental. Isso é recomendação dos médicos para fazer isso, tá? Além da saúde. Agora existe uma coisa fundamental. Para todas as doenças psiquiátricas, doenças neurológicas, o que nós podemos observar que mais de 90% dos remédios passados pelos psiquiatras são remédios para a pessoa dormir. Pode observar.
Mais de 90% dos remédios prescritos pelos médicos da psiquiatria e da neurologia são remédios para você dormir. Por que que a psiquiatria, a neurologia sugere você dormir? Porque, pessoal, o sono é uma cura terapêutica natural para o corpo humano. Quando nós dormimos, os nossos neurônios, segundo a ciência psiquiátrica, os nossos neurônios, no nosso cérebro, ocorre um fenômeno chamado limpeza, tem um nome lá que eu esqueci agora, limpeza de toxina. Existe uma limpeza na nossa mente, pessoal. Coisa linda da natureza. O próprio Deus que fez isso para nós. O sono, ele é uma cura terapêutica natural da nossa mente para o corpo. Porque tudo no nosso corpo é comandado pelo nosso cérebro, pela nossa mente. E quando a nossa mente ela está sã, ela está sadia, obviamente o nosso corpo também será sadio e será são. Você pode ver isso na Bíblia. É porque um assunto ele vai e gera outro assunto, né? Nós temos que discorrer, canalizar o que nós estamos falando hoje sobre as doenças. Nós temos que dormir, no mínimo, 8 horas dentro do período de 24 horas. 8 horas, você tem que ficar 16 horas acordado, trabalhando, e 8 horas dormindo no período de quê? 8 dividido por 8, multiplicado por 3, dá 24, não é isso? Então, são 3, 8, né? 8, 8, 8. Então, 8 horas de 24 horas você tem que dormir. Se você dorme 4 horas, então está faltando 4 horas para você dormir. Você tem que dormir, não tem como isso. E não tem, você pode tomar remédio, você pode tomar café com Coca-Cola, como fazem os motoristas de caminhão, né? Esses motoristas de estrada, eles tomam café café com Coca-Cola para poder não dormir, para aguentar o tranco no volante, mas não adianta isso aí. É uma remediação, é um engano, mas o cérebro pede, os neurônios pedem, quero dormir. Porque ele vai fazer a faxina. Aquilo que está atrapalhando o metabolismo, o movimento, aquilo que está atrapalhando, porque é uma correria tremenda a vida do ser humano nos nossos dias. É um tempo trabalhoso, como a própria Bíblia diz lá no capítulo 4 de Timóteo, que no tempo do fim haveria tempos trabalhosos. O que quer dizer isso? Dificuldades, a ansiedade das pessoas, as pessoas correndo atrás. Né? Porque, na realidade, nós não podemos parar. Porque quando você está na vida humana, a vida humana é uma corrida. Quando você está correndo, eu estou aqui entre essas duas paredes aqui da igreja. Vamos supor que lá na frente, onde está a bolinha amarela ali, vamos supor que ali seja a riqueza. E aqui atrás, nessa parede branca, seja a pobreza. Então, a riqueza está correndo, a pobreza também está correndo. E você está no meio. Você está correndo também. Então, você não pode parar. Se você correr mais um pouco, você pega a riqueza. Entendeu? Se você diminuir a velocidade ou você parar, você não vai pegar a riqueza e a pobreza vai pegar você. Essa é a vida que as pessoas vivem. Isso causa doenças, isso aí causa problemas. Mas essas doenças agravantes que existem na psiquiatria, na neurologia, na vida das pessoas, essas doenças levam as pessoas ao caos, a situações desastrosas, as pessoas ficam como esquisitas, né? Como veio muitas pessoas. Eu tive uma prima no Rio de Janeiro, que ela, fazendo faculdade, ela teve esse problema de síndrome do pânico. No dia de domingo, ela trabalhava a semana inteira, trabalhava no aeroporto, lá no Rio de Janeiro, fazia faculdade, e ela chegava em casa no dia do domingo, se trancava no quarto. Se trancava no quarto. E não queria falar com ninguém, nem com a mãe. Quer dizer, para as pessoas que não conhecem esse problema, pensava até que ela ou estava com problema espiritual, ou ela estava ficando doida, né? Mas os médicos diagnosticaram síndrome do pânico. Ela estava. Mas existem outros problemas. Acontece o seguinte. Por que a Igreja Católica, por que os padres católicos tradicionais, eles não fazem exorcismo nas pessoas? Alguns padres, sim. Primeiro,
porque o Vaticano não autoriza. Segundo, porque fazer exorcismo é coisa difícil e não é para qualquer um. Terceiro, por que os padres não fazem exorcismo? Porque no seminário, os padres aprendem uma matéria chamada parapsicologia. O que é parapsicologia? É a ciência que estuda os fenômenos paranormais, ou seja, os poderes extrasensoriais do ser humano. Nós temos poder. Nós temos o poder na mente. O poder para fazer o bem e o poder para fazer o mal. O nosso Deus, ele diz, através de Paulo, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é bom, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Nós lemos aqui, versículo 22 do capítulo 14, porventura não erram os que maquinam o mal? Quer dizer, a Bíblia mostra que é errado a pessoa maquinar o mal. Se você maquina o mal, se nós maquinamos o mal, nós vamos ter a consequência. Nós temos o poder, através da mente, de abençoar o nosso próximo, como também de amaldiçoar. E para a pessoa fazer um mal, efetivamente, não precisa a pessoa praticar uma magia numa encruzilhada. Não precisa ir num cemitério, no centro da esquerda. Não precisa, pessoal. Uma mente parada em qualquer lugar do planeta, ele consegue, através do poder da mente, executar o mal. Só tem um porém. Aí que é a consequência. Eis que põe diante de vós a vida e a morte. A bênção e a maldição, eu escolhei hoje o que quereis. Nós, povo de Deus, recebemos a orientação de Deus para pensar no bem, para realizar o bem e não o mal. Porque o mal, a energia do mal, não combina com a energia cósmica, não combina com a energia de Deus. Porque quando o Senhor diz, amai-vos cordialmente uns aos outros, já está dizendo tudo para você energizar o bem, para você desejar o bem para o próximo. Isso vai fazer bem para o próximo que você está energizando e vai fazer bem para você, porque vai voltar coisas boas para você. E quando nós fazemos o mal, nós recebemos a recompensa devida, né? Como está escrito na palavra de Deus. Por que os padres não fazem exorcismo? Porque eles estudam a ciência chamada parapsicologia. Porque os padres, eles têm conhecimento de que os fenômenos que ocorrem na vida das pessoas, problemas espirituais, é explicado pela parapsicologia. Afinal de contas, o que é parapsicologia? O que é sugestão, autossugestão, hipnose e hipnotismo? Próxima sexta-feira nós vamos falar sobre esse assunto. Nós vamos conhecer a ciência da parapsicologia. Os fenômenos que explicam os poderes extrasensoriais que o ser humano tem. Nós vamos conhecer também os fenômenos da Bíblia, das pessoas que tiveram os poderes extrasensoriais. Agora, qual é a diferença também que existe entre a pessoa que tem poderes extrasensoriais e as pessoas que estão utilizando puramente a mente? Essas e outras perguntas nós responderemos na sexta-feira. Esta é uma transmissão diretamente do Santuário Iavé de Santo Amaro, São Paulo, capital, que fica localizada na rua Desembargador Bandeira de Melo, número 513, em Santo Amaro, São Paulo, capital, onde nós estamos no plantão espiritual de atendimento. Nossos amigos aí do Orkut, do YouTube, também o pessoal do Google, né, que nos acompanha no Twitter, Bispo Afonso Querubim, nosso abraço para todos vocês. Obrigado pela participação de vocês estarem conosco aí. Eu vou pedir para vocês aí dar o seu voto aí no nosso vídeo para ser divulgado pela internet, você falar alguma coisa, você dar o seu parecer, escrever aí para nós, tá bem? Para poder divulgar o vídeo, que o objetivo de nós estarmos aqui com vocês é divulgar a palavra de Deus. Você querendo entrar em contato conosco, nosso telefone 2597-6926, prefixo 11, São Paulo, e você de qualquer parte do Brasil pode mandar o seu pedido de oração para o e-mail missãoiavé@gmail.com. Deus abençoe você. Nós estamos aqui transmitindo essa celebração do santuário nas sextas-feiras neste horário, também no domingo às 9 da manhã e nas quartas-feiras às 18 horas, tá bem? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até o próximo encontro, em nome de Jesus. A qualquer momento, eu vou estar aqui com vocês, trazendo a palavra de Deus para o seu coração, para abençoar a sua vida. Vamos amar.
porque é melhor morrer amando do que viver odiando. O ódio e o ressentimento são causas que corroem a nossa mente no comando de nossa vida. Amemos, porque somente o amor